Você já parou para pensar? O que você compraria se tivesse todo o dinheiro do mundo? Uma ilha particular, talvez? Um foguete para Marte? Ou quem sabe, você tentaria comprar a única coisa que sempre esteve além do nosso alcance? Mais tempo. Não apenas alguns anos extras, mas décadas, séculos, ou até a eternidade. E isso não é um roteiro de filme de ficção científica. É uma pergunta sendo feita nas salas de reuniões mais exclusivas do Vale do Silício. E se a morte não fosse uma inevitabilidade, mas apenas mais um problema técnico? Um bug no nosso código biológico que poderia ser corrigido com capital, dados e genialidade suficientes. Será este o derradeiro ato da ambição humana, ou um sinal aterrorizante de arrogância? A ideia é tão sedutora quanto antiga. Por milênios, contamos histórias de fontes da juventude e elixires da vida. Hoje, os exploradores não vestem armaduras, eles usam moletons. Seus mapas não são pergaminhos, são sequências genômicas. Os novos faraós investem fortunas em laboratórios para garantir que nunca precisem partir. Vamos dar nomes aos bois, que tal? Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Peter Thiel. Pegue Jeff Bezos. O homem que construiu um império que entrega qualquer coisa na sua porta, agora investe para entregar algo mais precioso: a juventude. Ele apoiou a Altus Labs, que atraiu laureados com o Nobel e cientistas renomados. Larry Page e Sergey Brin lançaram a Calico em 2013. Missão: entender a biologia que controla a expectativa de vida e desenvolver intervenções para vidas mais longas e saudáveis. Não são projetos de paixão. São bilhões de dólares canalizados a esse propósito. Peter Thiel, cofundador do PayPal, falou sobre vencer o envelhecimento, almejando viver até os 120 anos. Parabiose, criogenia, ideias controversas na fronteira. E Brian Johnson, milhões ao ano no projeto Blueprint, tratando o próprio corpo como experimento em tempo integral. As motivações variam: aliviar sofrimento como Alzheimer e câncer, ou um medo profundo do esquecimento, a expressão máxima de controle de quem já tem tudo. Não é só viver mais, é viver melhor por mais tempo. Estender a saúde útil, jogando tênis, dirigindo empresas, moldando o mundo aos 150 anos. Veem o corpo como hardware a ser atualizado, e o envelhecimento como falha de software a depurar. Mas, ao despejar fortunas nessa busca, surge a questão: quem fará parte disso? E a que preço? Vamos abrir a cortina, dar uma espiadinha dentro desses laboratórios de deuses. O que exatamente eles estão fazendo? Pegue a Altus Labs, apoiada por Jeff Bezos e Yuri Milner. O foco central é a reprogramação celular. Imagine pegar uma célula velha do seu corpo e retrocedê-la para um estado jovem. Uma verdadeira máquina do tempo biológica. Baseado no Nobel, do Dr. Shinya Yamanaka. Transformar células adultas em células-tronco pluripotentes, que podem se tornar qualquer tipo do corpo. A Altus reuniu um exército de mentes para tentar rejuvenescer organismos inteiros. Depois, a Calico, California Life Company, opera com sigilo extremo e mira o fundamental: mapear os mecanismos do envelhecimento. Por que o rato toupeira pelado vive tanto e resiste ao câncer? Quais vias genéticas ditam nosso relógio biológico? Buscam drogas para retardar ou interromper o envelhecimento. Menos bala mágica, mais visão sistêmica. E o Neuralink de Elon Musk? Não é anti-envelhecimento direto, mas visa transcender limites humanos com interface cérebro-computador. Fitbit no seu crânio. Começa ajudando paralisia e distúrbios neurológicos. No longo prazo, alguns sonham com imortalidade digital, pensamentos, memórias, personalidade na nuvem. Uma parte de você viveria para sempre? Altus rejuvenesce o hardware. Calico reescreve o sistema operacional. Neuralink transferiria o software, sua consciência, para a máquina durável. Somadas a terapias genéticas e até criogenia, as ferramentas ficam mais poderosas a cada dia. Mas a cada passo, o chão treme. Estamos construindo um futuro melhor ou apenas enganando a morte? Qual é o custo desse jogo? Por trás de todas essas buscas, existe um parceiro silencioso e poderoso: a inteligência artificial. A IA é o motor, o oráculo, o fantasma na máquina. O corpo é de complexidade inimaginável. Só o genoma tem bilhões de pares de bases. Entender tudo isso é como tentar ouvir uma única conversa em um estádio lotado. A IA vê padrões no caos: genômica, proteômica, metabolômica. Algoritmos vasculham montanhas de dados, identificando correlações sutis entre genes, proteínas e o envelhecimento. Achados que um humano não veria em uma vida inteira. A IA prevê interações entre moléculas e proteínas ligadas a doenças da idade, acelerando a descoberta de medicamentos para empresas como a Calico. Seu envelhecimento é único. A IA personaliza, analisa seu genoma, marcadores sanguíneos, microbioma e cria um plano sob medida: dieta, suplementos e terapias para desacelerar seu relógio biológico. O projeto Blueprint de Brian Johnson usa algoritmos para monitorar e ajustar continuamente o regime.
Saúde orientada por dados ao extremo. Mas há um lado negativo. Quem é dono dos dados? Se uma IA prevê sua expectativa de vida, quem acessa isso? Sua seguradora? Seu empregador? E se a recomendação conflitar com nossos valores de liberdade e escolha? O mesmo oráculo pode virar ferramenta de controle biológico. Ao entregarmos as chaves da nossa biologia aos algoritmos, devemos perguntar: a mão de quem está no volante? Essa busca não é nova. É uma das histórias mais antigas que contamos a nós mesmos. Muito antes de Jeff Bezos e Peter Thiel, existia Gilgamesh, rei com poder, riqueza e glória, até encarar a mortalidade ao perder Enkidu. Ele cruzou provações, encontrou Utnapishtim, ouviu sobre uma planta no fundo do mar que restauraria a juventude. Conseguiu a planta e se sentiu triunfante, até que uma serpente a roubou e renasceu, deixando-o de mãos vazias. A lição foi clara. A imortalidade, diziam, é para os deuses. Hoje, não buscamos plantas mágicas, financiamos engenharia genética e biologia celular. Nosso Utnapishtim é um ganhador do prêmio Nobel. Nossa serpente é a complexidade da biologia, os efeitos colaterais, os dilemas éticos e o risco de caos social. Pela primeira vez, podemos editar o código da vida com CRISPR, reprogramar células e interligar cérebros a computadores. Talvez a serpente possa ser derrotada, mas os mitos também eram avisos contra a ambição excessiva, contra tentar se tornar deuses. Ignorá-los nos leva a uma nova era de ouro, ou a uma tragédia épica escrita no nosso próprio DNA. Nossos bilionários são os novos Gilgamesh, fadados à falha, ou desta vez é diferente? As ferramentas mudaram. O desejo humano permanece o mesmo. Estamos à beira de uma nova era, abrindo uma caixa de Pandora de dilemas éticos e sociais, começando pela desigualdade. Se a extensão da vida custar milhões, criamos um sistema de castas biológico, uma elite longeva ou até imortal, e o restante vivendo e morrendo como sempre. Como ficam famílias, heranças, casamento, viver 200, 300, 500 anos, múltiplas famílias, tataranetos, aposentadoria obsoleta. E se poderosos nunca saem, onde nascem novas ideias e lideranças? Um mundo de gerontocracia permanente, governado pelos mesmos por séculos, progresso ou estagnação eterna. Uma vida sem fim tem o mesmo significado? A finitude nos impulsiona a criar, amar, deixar marca. Wallace Stevens escreveu: a morte é a mãe da beleza. Se removemos a morte, removemos urgência, paixão e beleza. Um ser imortal ainda seria humano como entendemos? Ou se tornaria distante, apático, eternamente entediado? E o planeta? Com recursos já pressionados, o que acontece se milhões, ou 100 milhões, viverem séculos? Superpopulação, esgotamento e resíduos em níveis inimagináveis. Em busca da imortalidade individual, poderíamos condenar o futuro coletivo? Os desafios éticos envolvem não só quem vive, mas em que mundo viveremos. Estamos em uma encruzilhada histórica. Um caminho promete um futuro livre de doenças e dos estragos da idade, onde netos não conheceriam certas dores. As tecnologias de longevidade poderiam erradicar Alzheimer, doenças cardíacas, câncer, e nos dar vidas mais saudáveis e vibrantes. É um sonho poderoso, mais perto do que pensamos, mas o outro caminho leva a uma humanidade fraturada. A vida longa como item de luxo, símbolo máximo de status, gerando ressentimento, conflito e um novo desespero. Ciclos de renovação congelados, poder consolidado em governantes sem idade. Um reino de sombras sobre desigualdade biológica. O resultado ainda não está escrito. Tecnologias são neutras. Como as usamos, regulamos e distribuímos, definirá nosso futuro. Tratar a extensão radical da vida como direito humano, como água limpa e educação, ou permitir que vire a mercadoria mais exclusiva. Esta conversa não pertence só a conselhos do Vale do Silício, pertence a todos nós. Que tipo de ancestrais queremos ser? A escolha ecoará por séculos, talvez pela eternidade. A história de Gilgamesh foi humildade. A nossa ainda está sendo escrita. Como ela deveria terminar? Quais são seus pensamentos? A busca pela imortalidade é nobre ou loucura? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Boa noite.